Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria aí de longa data entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos as condições climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Começando o ClimaCast dessa nossa quinzena com o observado de chuva, estamos caminhando para o fim do mês de agosto, então já trazendo algum tipo de análise para o Rio Grande do Sul do que era esperado, né? Esse mapa aqui da direita, aqui para o Rio Grande do Sul, e o que de fato tem acontecido durante esse mês. Então, se a gente olhar a projeção do INMET para o mês de agosto, feita lá em julho, ele trazia um cenário de chuvas acima da média na porção leste, né, centro-leste do estado, e chuvas dentro da normalidade e até levemente abaixo do normal na região mais central e oeste do estado. Quando a gente observa o que de fato aconteceu, né, dividido em decêndios, então olhando o primeiro decêndio do dia 1º ao dia 10 e depois o segundo decêndio do dia 11 ao dia 20, né, o terceiro decêndio ainda estamos dentro dele, então eu não trouxe nessa análise ainda, mas quando consolidar a gente observa também. Mas a gente consegue ver que isso não ficou muito claro, né? Essa divisão, dessa distribuição da chuva ainda não ficou muito claro. Vamos esperar o consolidado do mês de agosto, mas o que nós tivemos foi o primeiro decêndio com chuvas generalizada, com exceção do extremo oeste do estado, com chuvas levemente abaixo do normal. Se a gente for olhar aqui na nossa tabela, né, de legenda, a gente vê que grande parte ficou entre 0 até 50 milímetros abaixo do normal. E quando a gente vem para agosto 2, esse cenário se aproxima mais da normalidade, né? Os que apresentaram anomalia negativa, as regiões que apresentaram anomalia negativa, essa anomalia oscilou entre 0 e 25 milímetros e grande parte do estado apresentou anomalias positivas, também leve, mas chuvas aí de 0 a 25 milímetros acima da média. Já para a temperatura, o cenário está um pouco mais condizente com a previsão. Então, se a gente olhar de novo aqui o mapa da direita, a previsão trazia condições de temperaturas acima da média, principalmente no centro-norte do estado. E a gente consegue observar que para o primeiro decêndio de agosto, de fato, a gente teve aqui na região mais central, né, também pegando um pouco o noroeste, mas também esse centro-norte como um todo, em condições acima da média e até bem acima, né? Ficando aí até algumas regiões de 3, 4 graus acima da média para esse início de agosto. Quando a gente caminha para o segundo decêndio de agosto, ainda, né, predomina condições de anomalias positivas, ou seja, temperaturas acima da média, mas um pouco mais amenas, né? Não tão intensa quanto foi observado para o primeiro decêndio de agosto. Bom, pensando agora um pouco em futuro, né, a gente vai abordar um pouquinho esse tema entrando lá nas localidades, vendo a previsão região por região, mas eu já queria trazer aqui, até porque é uma outra fonte, além daquela que nós trabalhamos nos gráficos, a previsão de risco de geada do CISDAGRO, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então a gente sabe que tá, né, vamos ver isso também, que tem uma frente fria se aproximando, que traz um volume de chuvas, mas também quedas na temperatura. Vocês vão ver que o NOAA, como a gente sempre comenta, ele é um pouco conservador, não traz temperaturas tão baixas assim, mas já ressalto que o clima-tempo está sim apontando para quedas aí de temperatura que podem indicar geada. E como a gente observa aqui no CISDAGRO também, a partir do dia 23 nem tanto, né? O risco ele é fraco e aqui no sul, né? Quase na região centro-sul, principalmente sul do estado. Mas a partir do dia 24 e 25, que é onde se encerra, né, a previsão, a gente sabe que o auge dessa frente fria está ali para o dia 26, 27, mas a previsão do CISDAGRO vai só até o dia 25. A gente começa a ver, né, principalmente aqui no dia 25, que a gente tem majoritariamente o estado do Rio Grande do Sul inteiro apontando para riscos de geada, que oscilam de fraca a moderada. Então, atenção a essas regiões onde o moderado se encontra, tá? Bom, mas entrando nas regiões, vamos observar um pouco mais no detalhe, né? Começando pela região noroeste, nós começamos aqui por São Luís Gonzaga. Então, aqui em São Luís Gonzaga, o que a gente consegue ver? Que aquela chuva que estava prevista, né, realmente aconteceu, ali do dia 7, 8, até mais ou menos o dia 11. Teve quedas na temperatura, a gente está com temperaturas mínimas um pouco mais baixas, né? E como eu comentei agora, a gente tem aqui no dia 27, 28, mais um cenário de queda de temperatura. Aqui indica uma temperatura abaixo de 10 graus, nada ainda que indique geada, mas como eu comentei, tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto o Climatempo apontam para esse cenário, não só para São Luís Gonzaga, mas para
todas as regiões que nós analisamos aqui. Tem uma chuva prevista agora nesse início da previsão, né, um volume um pouco mais baixo e um volume mais significativo tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA a partir aqui do finalzinho de agosto, início de setembro. Então os volumes estão bem parecidos, né, o NOAA somando 56 milímetros e a Climatempo somando 51 milímetros para os próximos 15 dias. Também observamos mais uma queda na temperatura um pouco até mais intensa aqui por volta do dia 1º e do dia 2 de setembro. Essa previsão, apesar de não ser tão distante assim, ela é um pouco mais distante com uma assertividade um pouco mais baixa, né? Então vamos acompanhar e ver, né? Lembrando que essa previsão eu trago aqui a cada 15 dias, mas a gente precisa consultar ela todo dia e entender se o que está sendo previsto está sendo sustentado, está se mantendo aí ao longo dos próximos dias. Bom, olhando Santa Rosa que também registrou volumes significativos de chuva, né, que estavam previstos, depois um período com volumes um pouco menor, teve uma chuva aqui no dia 18 e 19, e como eu comentei, também tem uma chuva prevista, apesar de um volume um pouco menor aqui no dia 23, 24, 25, tem uma queda na temperatura, mas aqui em Santa Rosa nem atinge 10 graus, tá, segundo o NOAA, e aí acompanhado de um volume significativo de chuva que excede 40 milímetros, segundo o NOAA. Climatempo não traz esse volume tão excessivo de chuvas assim, apesar de trazer algum volume aqui a partir do dia 31. Então a gente tem essa diferença por conta principalmente desse volume do dia 30 de agosto, o NOAA somando 74 milímetros e a Climatempo 49. Bom, olhando Campo Novo, o padrão é bem parecido, a gente teve volumes de chuvas significativos nos últimos 15 dias, também acompanhado de quedas na temperatura, onde chegaram a em torno de 5, 4, 6 graus Celsius. Na sequência, as temperaturas foram se elevando, uma leve queda, e agora, a partir de novo do dia 28, a gente tem uma redução na temperatura aqui em Campo Novo, aproximadamente 10 graus, apontando para o dia 28, um volume de chuva um pouco mais significativo do que as demais regiões, mas também não muito alto. A Climatempo prevê essa chuva um pouquinho antes, enquanto o NOAA traz a partir aí do dia 24, 25. Logo depois da queda na temperatura da entrada da frente fria, a gente tem chuvas mais excessivas sendo previstas de novo aqui no dia 31, né? O NOAA trazendo um volume quase igual a 40 milímetros, enquanto a Climatempo não traz, né? Então que também gera uma discrepância aí na previsão. A Climatempo somando 46 milímetros e o NOAA somando 84. Bom, entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, a gente vê que os volumes previstos estão bem similares, né? A gente também tem aqui, entrando na região do Planalto, essa chuva observada nos últimos 15 dias, do dia 7 até mais ou menos o dia 13 e 14 de agosto, quedas significativas na temperatura, né? E aquela queda observada tanto no dia 28 de agosto, prevista, né? No caso, quanto ali para o início de setembro. Volume de chuva um pouco mais intenso, né? Essa chuva que vem aqui do dia 25, 26, com volumes mais intensos, inclusive a Climatempo aposta no volume aproximadamente de 50 milímetros. O NOAA é um pouquinho mais conservador, distribui essa chuva ao longo aí de 3, 4 dias. Um período curto sem chuvas e aí a retomada das chuvas a partir do dia 31, né, acompanhado, como eu comentei, da queda na temperatura. A Climatempo somando 94 milímetros e o NOAA 108 para os próximos 15 dias. Olhando Sarandi a gente tem um padrão bem parecido, né, apesar de ter registrado um volume um pouco menor de chuvas nos últimos 15 dias. Quando a gente olha daqui para frente, o cenário é bem semelhante do que a gente viu aqui em Água Santa. Então, a gente vê esse volume bem intenso sendo previsto em torno de 50 milímetros no dia 24 pela Climatempo. O NOAA trazendo um volume também de chuvas nesse início de previsão, mas um pouco menos intenso e, de novo, mais distribuído. A queda na temperatura observamos aqui também. E aí, a partir do dia 31, o NOAA aposta numa retomada das chuvas mais intensa, enquanto a Climatempo também mostra essa retomada das chuvas, mas um pouco mais tímida em volumes um pouco menores, tá? No total dos 15 dias fica bem semelhante, a gente tem o NOAA trazendo um total de 93 milímetros e a Climatempo 97. Bom, olhando Não Me Toque a gente tem uma mudança um pouco de cenário, né? O NOAA não traz volumes tão significativos quanto as demais regiões, a gente tem uma queda um pouco mais intensa de temperatura em Não Me Toque, atingindo em torno de 6 graus,
chuvas antecedendo, né, essa queda na temperatura, principalmente aqui no dia 26, batendo 40 milímetros. A Climatempo soma esse valor um pouquinho acima, né, de 50 milímetros, um pouco antes, no dia 24, né, mas a gente vê que tem um volume aí sendo previsto, tem uma diferença de 2 dias, e depois a retomada das chuvas não é tão intenso quanto nas demais regiões, então a gente tem aí algumas chuvas sendo previstas, principalmente pela Climatempo a partir aí do início do mês de setembro, mas pouco significativa essas chuvas. Também tivemos bem menos chuvas acontecendo aqui nos últimos 15 dias em relação às demais regiões que nós analisamos. Em termos de chuva total acumulada nos próximos 15 dias, a Climatempo supera a NOAA, trazendo quase 100 milímetros previstos aí nos próximos 15 dias. Olhando Ibirubá que a gente tem um cenário mais parecido com as outras regiões, né? Diferente de Não Me Toque. A gente teve uma chuva precedendo aí nos últimos 15 dias, quedas na temperatura significativas aqui no dia 13, 14, 15, né? Com certeza quase batendo os 2 graus. Mais uma queda aqui no dia 19 e 20. Vai ter um aumento na temperatura, mas logo na sequência a gente já começa a ter uma queda, indicando aquela frente fria que nós comentamos. A Climatempo traz um volume de chuva significativo também aqui, né, sendo bem consistente para todas as localidades da região do Planalto. Como eu comentei também, a NOAA já é um pouco mais tímida em relação a esse volume, mas também aponta para um volume, mas o maior volume previsto aqui, segundo o NOAA, fica para o dia 31, né, que chega a bater muito próximo de 40 milímetros, e aí diminui bem o volume de chuvas, enquanto a Climatempo distribui um pouco melhor ao longo aí do fim da nossa previsão. As quedas de temperaturas significativas, principalmente aqui no início do mês de setembro, que de novo vale o alerta para monitorar se de fato essa queda na temperatura, muito provavelmente por conta de uma outra frente fria que está sendo prevista, se vai se manter. Então o NOAA somando 81 milímetros e a Climatempo um pouco superior, somando 102. Entrando na região noroeste-centro que nós começamos aqui com Panambi, né, que temos um padrão muito parecido com as regiões do Planalto que nós estávamos vendo, com exceção de Não Me Toque, que também a gente tem um volume muito grande sendo previsto agora para os próximos dias, segundo a Climatempo. NOAA trazendo esse volume também, mas numa escala um pouco menor, né, e retomando as chuvas ali a partir do dia 31, principalmente o NOAA disparando no volume de 40 milímetros em um único dia, enquanto a Climatempo inverte, né? A Climatempo traz esse volume mais intenso agora nos próximos dias, enquanto que o NOAA coloca esse volume mais intenso mais ali para o final do mês. No total, na soma, fica próximo, né? Então, o NOAA somando 84 milímetros, enquanto que a Climatempo soma 91. Cruz Alta, a gente já tem uma redução nos volumes, né? A gente consegue ver que em termos de volume nos próximos 5, 6 dias, tanto NOAA quanto Climatempo, eles têm uma leve divergência de datas de ocorrência dessa chuva, mas os volumes já ficam um pouco mais condizentes, mais parecidos, né? E aí, quando a gente vem para o dia 31, o NOAA continua apostando em um volume mais alto de chuva aqui em Cruz Alta. Vemos as quedas de temperatura, né? Então essa queda indicando a ocorrência da frente fria ali pelo dia 27, 28, e de novo, aquela segunda frente fria no início de setembro, apontando para um cenário, por enquanto, crítico, tá? O NOAA somando 72 milímetros, a Climatempo somando 64. Tupaciretã segue numa condição bem parecida, né? A Climatempo é até um pouco mais otimista aqui para Tupaciretã, trazendo volumes um pouco maiores tanto nos próximos 4, 5 dias, quanto na nossa previsão, né, mais a longo prazo, olhando o início do mês de setembro. Desculpa, finalzinho de setembro e começo finalzinho de agosto e comecinho de setembro, né? Então tem uma divergência aí, sendo que a Climatempo soma 86 milímetros e o NOAA somando 57, mas a gente vê também aqui novamente essas quedas na temperatura, inclusive, né, uma atenção aqui para o dia 13 de agosto, onde os dados que nós temos, que são provenientes das estações meteorológicas da região, reportando aqui uma queda de temperatura bem brusca, podendo ter indicado um cenário de ocorrência de geada. Que tinha, né, vale a gente ressaltar também que no último ClimaCast nós tínhamos uma previsão, talvez não tão intensa, né, não com quedas tão intensas, mas que a gente sabe aqui, né, já há muito tempo fazendo esses vídeos, que quando não indica essa temperatura um pouco mais baixa de 10 graus, pode indicar ocorrência de geada, apesar daqui ele não mostrar, ele é um pouco mais conservador, na verdade,
né? Mas estava previsto essa leve queda na temperatura e de fato aconteceu aqui no dia 13, tá? Olhando Júlio de Castilhos a gente tem a climatempo de novo, né, com volume um pouco acima do previsto pelo NOAA, principalmente aqui no dia 5 de setembro, que a NOAA não traz nenhum volume, e aqui traz um volume aproximadamente de 15 milímetros, né, então a gente já vê que tem um volume um pouco maior no início da nossa previsão, e aí no final da previsão também, o que faz com que a climatempo some 92 milímetros aqui para Júlio de Castilhos, enquanto o NOAA some 62. Mas, de novo, atenção aqui, a gente vai ter um pico de temperatura nos próximos dias, isso está generalizado, né, para o Brasil todo, a gente tem essa previsão de temperaturas elevadas e aí depois, na sequência, uma queda indicada pela entrada de uma frente fria e a queda também no início de setembro, sendo indicada aqui para Júlio de Castilhos. Entrando na região Centro-Sul que nós começamos aqui por São Cepé, naturalmente tem um volume menor de chuva sendo previsto, né, um pouco mais condizente no climatempo, mas um volume menor em relação às demais regiões que nós analisamos. Então, o NOAA somando 41 milímetros aproximadamente, enquanto a climatempo soma 58. A gente tem a queda de temperatura um pouco mais intensa, né, aqui no dia 27, 28, 29, um pouco mais estendida também, né, as mínimas e as máximas ali dos próximos dias não tão intensas como em algumas regiões, né, e os volumes, o período que ocorre os volumes de chuva bem condizente aí entre climatempo e NOAA. Olhando Caçapava do Sul, a gente tem um cenário muito parecido com São Cepé, as quedas na temperatura sendo apontadas aqui também, dia 27, 28 e no início de setembro. Volumes menores de chuva, né, aqui nos próximos dias, bem parecidos aos dias da previsão, enquanto que no início de agosto tem uma divergência aí de 1 ou 2 dias em relação aos volumes previstos, mas muito parecido aqui a previsão. O NOAA somando 40 milímetros para Caçapava do Sul e a climatempo somando 43 milímetros. Olhando Bagé, esse volume também reduz bem, principalmente pela previsão do NOAA. O NOAA traz um volume pouco significativo agora no dia 23, 24 e depois um outro no dia 31, né? Os dias se coincidem de novo com a climatempo, mas a climatempo traz volumes um pouco maiores, somando aí no total 51 milímetros. A gente enxerga também as quedas na temperatura, mas não tão intensas quanto as demais regiões, principalmente as outras regiões do centro-sul do estado. E por fim, Arroio Grande também tem uma redução bem significativa, principalmente pelo NOAA, que traz chuvas mais significativas agora no início da nossa previsão, então dia 23, 24, 25, e depois volumes bem baixos, pouco significativos, somando aí num total de 29 milímetros nos próximos 15 dias. A climatempo, como a gente já observou, é um pouco mais otimista e traz um volume aí de 49 milímetros. A gente vê um cenário aí de queda na temperatura um pouco mais intenso do que em relação a Bagé, né? Na verdade, gente, até peço desculpas, Bagé está trazendo um cenário mais intenso sim, é porque a escala aqui mudou e está para -5, então a gente vê que bate aí 4, 5 graus nos próximos dias. Peço desculpas, que bom que vi a tempo esse errinho. Então, por fim, também uma queda na temperatura aqui em Arroio Grande. Bom, e como, né, essa previsão, principalmente de chuva, reflete na condição de favorabilidade climática, né, para o desenvolvimento. Então, como que está o balanço hídrico para o desenvolvimento da lavoura no campo? Né, a gente vê que a condição está muito favorável, né, essas chuvas que ocorreram e que podem vir a ocorrer nos próximos dias tornam a condição bem favorável, lembrando que aquela previsão que a gente olha vem até aqui o dia 5 de setembro. Provavelmente tem um período sem chuvas que começa a reduzir um pouco a condição de desenvolvimento, né, de armazenamento de água no solo, cai para favorável, razoável, mas muito provavelmente no dia 15 de setembro nós temos uma outra previsão que traz um volume significativo e aí volta a ter condições bem favoráveis de armazenamento de água no solo e, consequentemente, desenvolvimento da cultura no campo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, dúvida, é só deixar aqui nos comentários e nos vemos daqui 15 dias. Até mais!